Boa tarde, pessoal. Sou Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação, e hoje o tema da nossa formação de ensino religioso é o Agosto Lilás, né? Então, convidei alguns colegas aqui da rede, né, tanto da supervisão quanto professores de ensino religioso, de outros componentes curriculares, principalmente aqui dos anos finais, já que é uma formação voltada para os anos finais, para fazer uma partilha das suas experiências com essa temática, né? Pois a gente teve terceira semana escolar de combate à violência lá em março, né? Então, convidei eles para falarem assim, um pouquinho de qual foi a atividade que fez, os resultados, né? A ideia é inspirar, né, pessoal, saber, é mais importante do que fazer algo grandioso, uma aula show, é trabalhar essa temática, não deixar que ela seja algo só lá para março e nunca mais, né? Então, a temática é muito importante para todos nós, né? Então, eu vou pedir que a Daniela, né, eu vou aqui fazer uma introdução, e a Daniela daí vai fazer a fala logo em seguida, porque ela é supervisora e ela tem conselho de classe hoje, né, então ela não vai conseguir ficar durante toda a live aqui conosco, tá? Então, Daniela, eu vou projetar aqui, vou fazer uma introdução e logo em seguida daí eu deixo contigo, tá? Essa lei, então, ela institui isso no âmbito nacional, né, destinado ao fim da a erradicação, né? Não é uma lei educacional, não é uma lei como a outra lá, aquela que fala de março, que é de uma atividade diretamente para a escola. Mas nós temos, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, outras atividades que não são diretamente vinculadas à escola, mas as escolas abordam pela sua importância, né? Então, certamente, o Agosto Lilás vai se tornar aí algo que vai entrar no calendário escolar, né? A lei que eu falei agora é essa, né, de 2021. Nós já estamos este ano foi a terceira edição, né, da terceira semana aí de Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, né? Ela entrou então na LDB, né, para assim obrigando as escolas a trabalhar nessa temática, né? Não só o Dia da Mulher como uma coisa de valorização dos feitos, mas dentro do mês de março ali, a gente acaba solicitando que a escola trabalhe aí o combate à violência à mulher, né? E nós tivemos em 2021, 2022, 2023. Algumas das escolas aqui, eu vou trazer para vocês aqui as escolas, ó, que deram algum retorno assim, de atividades que fizeram, né? Algumas que eu consegui lembrar aqui é Rondônia, Irmão Pedro, a EMEI Vop Puxa, Erna Virte, EMEI Tia Maria Lúcia, Jacob Longoni, Davi Canabarro, Pernambuco, Rui Cinelima e Farroupilha, são escolas que fizeram atividades alusivas, né? Durante essa semana, era a última semana de março, e mandaram para nós algum retorno. Daí eu escolhi algumas aqui, algumas atividades, algumas eram assim um pouco mais repetidas, então acabei não escolhendo, para poder fazer essa partilha, que é essa troca de experiência, né? Se a gente for olhar os noticiários, né? Por exemplo, no Piauí, teve aumento esse ano de 44% nos casos de feminicídio, né? Então, a gente vai olhar, por exemplo, a cada 6 horas, em média, uma mulher é assassinada no Brasil, né? Então, se a gente olha pelas notícias, a gente vê o tamanho da importância dessa temática, né? E nós somos os que vamos formar a nova geração, né? A nova geração que vai continuar essa violência ou que vai aí erradicar essa violência. Então, eu vou pedir agora, então, para a Daniela fazer a primeira troca aí de experiência. Tá certo. Boa tarde a todos. Agradeço ao Rodrigo pela oportunidade de compartilhar com vocês dessa experiência que nós... Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Com essa experiência que, na verdade, é uma das experiências que eu trabalhei com um grupo de alunos para terceira semana de combate à violência contra a mulher. Eu sou estou, né, como supervisora da Escola Farroupilha há 2 anos e meio, estou há 25 anos na rede, dos quais 22 anos e meio eu trabalhei como professora de língua portuguesa da EMF Arthur Pereira de Vargas. Nos últimos anos, até antes da pandemia, trabalhei muito a questão do empoderamento feminino, sempre tentando coibir qualquer forma de violência contra as mulheres, e que desde pequenos, desde o 1º ao 9º ano,
todas as turmas tivessem contato com histórias de grandes mulheres. Então, para eu fazer essa atividade lá na Escola Farroupilha, eu fui buscar inspiração nas minhas aulas de português, lá na MF Arthur Pereira de Vargas. E nós, em 2019, nós criamos, junto com um grupo de alunos, eu, a professora Fernanda de Matemática e a orientadora Luciane, nós criamos um projeto Só Tua Voz Guria. E esse projeto, eu até fui para São Paulo, pela Vivo, né, pela questão do projeto ser bem grandioso, participei de outros projetos e sempre fui uma apaixonada por leitura e literatura. Aí surgiu a oportunidade de eu sair de sala de aula, mas a sala de aula não sai de mim. Então, sempre quando tem um momento em que eu posso ir para uma sala de aula, eu vou. Não só para substituir algum colega que não tenha vindo, mas também para trabalhar sobre algum assunto envolvendo a língua portuguesa com os meus colegas. Semana passada, por exemplo, eu trabalhei o assunto crônica. Nós estamos participando de um projeto do Cicobi. Então, a leitura, a literatura fazem parte da minha vida, eu não consigo me desvincular disso. Então, o Rodrigo projetou ali, a partir desses 2 livros, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, das escritoras italianas Elena Favalli e Francesca Cavallo, eu pensei numa atividade, mas primeiramente eu pensei, eu vou passar nas salas e contar as histórias. Daí eu falei, não, se eu quero pensar no protagonismo dos nossos alunos, para que eles possam vivenciar essa experiência em sala de aula, eu pensei em recorrer a alguma turma de ensino religioso. E conversei com a professora Vera, de Ciências. Ela complementa a carga horária com o ensino religioso. Eu fui até lá conversar com ela. Vera, nós estamos com ações a 3ª semana, e eu gostaria de fazer uma, mas eu preciso da ajuda de alunas. Tu me auxilias nessa caminhada? Ela disse, claro, vamos lá. Daí nós conversamos com os alunos, e no início, eles ficaram meio envergonhados, eram alunos de 8º ano. É uma turma não é uma turma muito grande, os alunos são participativos, mas no momento em que tu tens que ir à frente para falar ou para contar, eles ficaram meio inibidos. Então, eu apresentei esses 2 livros para eles, Histórias de Ninar, 2 edições, para que eles escolhessem, para que eles pudessem folhear, porque os meus livros são cheios de post-its, porque são das caminhadas das minhas turmas que eu deixei lá como registros, das histórias que eles mais gostaram e das histórias que eu também gostava de contar para eles, e que eles também contavam. E eles escolheram 2, né? Na verdade, deixei total liberdade para eles, que foi da Frida Kahlo e da Marie Curie. E aí, as alunas, 2 alunas se interessaram inicialmente. Aí depois mais uma terceira se engajou no projeto e ela falou, professora, a gente vai então passar nas turmas dos anos iniciais e contar essas histórias. Daí elas me perguntaram, nós podemos ler ou nós temos que contar? Eu disse, olha, vocês podem ler. Eu não sei se tu consegue projetar, Rodrigo, um modelo de história, não sei se ficou, são os 2 modelos das histórias. Os livros, se vocês não conhecem, eles são muito interessantes, eles têm em PDF disponíveis, né? Eu tenho o livro físico, mas vocês podem trabalhar com eles em PDF bem tranquilamente, eles estão disponíveis, e elas escolheram essas 2 histórias. Cada uma dessas histórias é contada num formato de Era Uma Vez. E sempre vem, então, uma ilustração e também vem uma frase de impacto que, no caso, dessas mulheres poderosas, que era uma frase de impacto que elas nos deixaram. As alunas recriaram, pensaram, e elas resolveram que elas iriam, então, se caracterizar para contar nas salas de aula essas histórias. Elas inicialmente me disseram, não, prof, só vamos nos anos iniciais, não queremos ir para os anos finais. Porque é difícil, os colegas vão rir, nós vamos ter uma dificuldade. Eu disse, não é bem assim, vamos tentar. Elas disseram que não. Daí, assim, deixei livre. Era uma atividade que eu tinha pensado para toda a escola, que elas passassem por todas as turmas, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. Elas passaram, eu fui junto com elas em 2 turmas, uma de primeiro e uma de terceiro, e foi muito legal a interação dos alunos. Eles conversavam, escutaram, porque assim, são alunos pequenos, principalmente de primeiro ano, né? Ali iniciando em março, e eles escutaram as histórias, elas conversaram com eles quiseram tirar fotos, eles ficaram encantados com as personagens. E eu não sei se tem uma foto, depois, Rodrigo, acho que pode passar ali, né, delas ali caracterizadas.
contando para eles, e eles, assim, ó, bem empolgados realmente com a atividade, e bem participativos. Acabou, né? Passei em 2 turmas com elas, e depois elas falaram, prof, agora a gente consegue sozinho, nós conseguimos, não precisa da senhora nos acompanhar. E elas foram. No final, elas acabaram passando em todas as turmas, inclusive dos anos finais, porque elas, com bastante, elas criaram a desenvoltura para conversar, elas se sentiram mais livres. É como hoje, eu estou aqui, a gente fica pensando, é tão fácil falar para os colegas num Meet, assim, mas sempre dá um nervosismo, porque é uma coisa diferente. Mesmo nós já temos participado de vários Meets, termos conversado, sempre dá um... Né? Imagina as meninas que nunca tinham passado por isso, vindo de uma pandemia que modificou um pouco toda essa situação, mas foi muito legal. Os resultados foram excelentes, os pequenos, principalmente, adoraram, e os grandes também, que a gente pensa, eles vão começar a rir, vão ficar... Não, também as meninas disseram que o retorno foi excelente. Pensei numa atividade como essa, não pensando em dados de violência, em trazer isso, mas assim, ó, sempre pensando na questão do empoderamento feminino, tentando coibir assim, qualquer forma de preconceito contra as mulheres e a importância que elas têm na sociedade. E sempre assim, ó, tentando favorecer um ambiente de diálogo entre todos, né, entre os colegas. Então, foi bastante interessante. Nós queremos continuar, realmente, a escola está engajada em muitos projetos. Então, a gente assim, não consegue seguir, dar uma sequência das histórias, mas eles já nos pediram, e agora a gente vai ter uma segunda rodada de mais histórias, talvez com outros alunos, talvez não lendo, em forma de teatro, não sei, acho que fica mais a critério deles, mas nós vamos continuar com esse projeto. Ressignificando o papel da mulher, sabendo que eu posso fazer diferença na sociedade. Então, sempre pensando, né, nesse projeto Solta a Voz que nós tínhamos, nós sempre pensávamos muito nas questões da BNCC em relação à língua portuguesa, porque eu era dessa área, e também nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, número 5, da igualdade de gênero. Então, isso sempre está muito presente em mim, e eu tento repassar isso hoje aos meus professores. Como eu disse, sou apaixonada por leitura e literatura, então tudo que eu posso fazer para propiciar, eu tento me engajar. Até vou deixar para vocês, eu estava ontem, quando estava pensando na minha fala, eu fui buscar no Instagram do Solta a Voz Guria propostas que nós fazíamos com os alunos, e eu me lembro, meu Deus, tanta coisa bonita que nós fizemos, e tínhamos para fazer, e entrou a pandemia em 2020. E aí o projeto acabou esmorecendo, e eu troquei de escola. E também vou deixar para vocês, até para o Rodrigo compartilhar com vocês, que eu criei um podcast nessa época, um podcast com histórias de grandes mulheres. E eu tinha pensado em continuar esse podcast lá na Escola Farroupilha. Mas, como a gente está com dificuldade, professor de português, então ficou meio complicado essa ação, porque eu gostaria que os professores de português pudessem também trabalhar. E eu vou deixar, então, para vocês, depois eu compartilho com o Rodrigo, para que se um dia, se vocês quiserem usar nas salas de aulas de vocês, são histórias de grandes mulheres, que são desde alunas que criaram suas histórias naquele mesmo formato que o Rodrigo passou antes, naquele mesmo formato com desenhos, e as histórias, nesse mesmo formato nós fizemos muitas histórias, e essas histórias acabamos passando para o podcast. E aí nós fizemos também de mulheres na ciência, vários episódios bem interessantes para trabalhar, são curtos, que podem ser trabalhados em sala de aula com os nossos alunos. É uma outra forma, está disponível no Spotify, e é uma outra forma de trabalhar um gênero discursivo, né, que é tão importante, que os alunos gostam tanto de escutar, e nós também, quem não gosta de um fone de ouvido. Então era isso, Rodrigo. Eu tive que puxar um pouquinho do Solta a Voz Guria para da onde surgiu essa minha atividade, né? Não foi do nada, foi dessa minha caminhada como professora de língua portuguesa lá na IMF Artur, e que agora ela segue na Farroupilha por mais um tempinho, porque eu já tenho 25 anos de rede, então tenho bastante experiência nessa área, e acredito que cada vez mais nós temos que olhar para esse lado da mulher e pensar no protagonismo dos nossos alunos. E nós dizíamos, tanto dos guris quanto das gurias, em perfeita união.
Não, eu achei ótimo, e assim, antes de mais nada, eu quero te parabenizar, porque uma supervisora que entra em sala de aula deveria ser uma coisa normal, mas não é. Então, assim, antes de mais nada, só por isso já te dou, assim, milhões de parabéns, né? Mas, fora isso, assim, esse contexto pós-pandêmico, né, muitos estudantes às vezes não têm uma leitura muito boa, não têm uma escrita muito boa, né, e daí oportunizar um podcast ou uma outra forma de linguagem é também, assim, uma forma de incluir todos, né, na proposta, né. Então, aqui a gente, só do que tu falou, a gente já sai com muitas ideias, né? Só esse cardzinho aqui, essas imagens aqui, já dá para fazer muitas atividades, tem ali países, dá para a gente fazer algo bem, bem legal, né? Acho que trabalhar com projetos, com várias disciplinas, é muito interessante. E isso que eu estou tentando, né? Porque realmente esse ano, eu acho que depois de 2021, 22, acho que 23 está sendo um pouco diferente, porque nós realmente estamos entrando, os alunos, eles estão, acho que agora, vamos dizer assim, tanto os alunos quanto os professores estão mais presentes em sala de aula, realmente, e com mais gás para isso. A gente já conhece a realidade agora, né? A gente já sabe onde a gente está. E eu cheguei nova numa escola também, né? Que me acolheu super bem e que é uma escola bastante receptiva para todos esses projetos. Nós estamos engajados em muitos projetos e acho que é isso que eu tenho que deixar para os professores. E que uma colega um dia me disse: Dani, tu tá te aposentando e tu tem um gás? Eu tenho muito gás. Tenho gás porque eu gosto e fico feliz com as coisas que nós produzimos e que nós vivenciamos lá com os nossos alunos. Então, eu tento deixar tento promover em que eles, né, se engajem nessas atividades. E nós temos conseguido, graças a Deus. Parabéns, tenho a certeza que deixou muita coisa boa aí nos estudantes e vai continuar deixando. Eu sei que tu não vai poder ficar, né? Porque tu vai. Não, eu vou me deslocar para a escola agora. Classe, mas muito obrigado aí pela partilha, Daniela. Agradeço por terem me escutado. Não, foi ótimo. Então tá. Um abraço a todos, tchau. Tchau, tchau. Rodrigo? Oi? Tem como colocar um link ou direitinho o nome do livro, esses livros que aparecem, essas imagens maravilhosas, no grupo religioso? Sim, esse material aqui, esse Canva, eu vou postar lá. E só antes de eu sair, eu posso mandar eu vou procurar os PDFs que devem estar no meu Drive, eu compartilho com o Rodrigo, ele passa para vocês? Isso, pode mandar que eu vou postando ali, que eu vou compartilhando lá, Dani. E vou colocar o endereço do Instagram para vocês terem das atividades que nós fazíamos na época, até para se inspirarem os professores. É o Solta a Voz Gurias, né? É o Solta a Voz Guria. E também do Spotify, eu vou passar. Daí eu passo tudo para o Rodrigo depois, mais tarde, tá? Tranquilo, vai passando que eu vou aos poucos compartilhando lá. Obrigadão. Tá certo. Tchau, pessoal. Então, só para aproveitar, tchau, só aproveitar aqui essa apresentação, pessoal. Eu vou falar aqui da Irmão Pedro, foi uma atividade com a EJA, também lá na semana escolar de combate à violência à mulher, onde, pegando exatamente aqui a mesma proposta da Daniela, né? Só que, em vez de livro, foi a partir de uns vídeos, é uma série de vídeos chamada Mulheres Fantásticas, uma série do Programa Fantástico, que tem, podem ver que são vídeos de 1 minuto, né? Então, ali tem da Carolina de Jesus, né? Então, tem acho que de umas 10 ou 12 mulheres, né? Então, cada um pegou uma mulher, né, uma dessas mulheres fantásticas, e eles tiveram que ouvir a história, né? A gente foi para o laboratório de informática, eles ouviram lá a história da mulher que eles pegaram como tema. Depois, e eles foram anotando, né, o que foi, assim, o grande feito dessa mulher, né, um pouco, assim, da biografia dela, né, e depois a gente trabalhou a questão de como se faz um cartaz, né. Então, a escola imprimiu, né, a escola de Bom Pedro, né, aqui no bairro Estância Velha, imprimiu aqui colorida as imagens de tamanho ofício de cada uma dessas mulheres. Era uma folha 3, onde de um lado ficou a mulher e do outro lado veio a descrição, né? Daí a gente trabalhou, tem que ter uma letra grande, não pode ser uma letra do tamanho do caderno, não pode ser a caneta, tem que ser assim mais ou menos do tamanho de uma régua. Dá para ver que cada um ficou de um jeito, então é um aprendizado, né? A gente vai orientando, eles vão fazendo, depois vão fazendo melhor, assim vai indo, né? A cor tem que escrever com azul marinho ou com preto. As outras cores são para destacar, um verde, um vermelho, um laranja são para destaque, por isso eles usaram vermelho no título e preto ou azul marinho
no texto. Então, também não foi só um trabalho voltado para a questão da mulher, que se fosse só isso já seria, né, um grande trabalho, mas também para eles aprenderem a fazer cartazes, né? Porque senão vira aquele cartaz que é quase com uma folha de caderno escrita, né? Então, isso também foi algo que está exposto, isso era dentro de geografia, então está exposto na sala, porque lá tem salas ambientes, né? Então era na sala de geografia, né? Aqui tem mais de perto, vocês olharem, né, o que eles acabaram fazendo, e a ideia é basicamente a mesma ali, né, da professora, da supervisora Daniela, né? Só que com outra proposta. Tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar. Então, agora eu vou pedir pode ser a Cristina e a Viviane, da Escola Pernambuco? Pode. Quer começar, Cristina? Sim, só que a Caroline botou sobre acesso, eu autorizei alguém a entrar agora, tá? O restante que não estava conseguindo, que falou comigo, que estava tentando entrar com e-mail institucional, tem que ser com um e-mail pessoal, tá bom? Vocês vão compartilhar, né, pessoal? Sim. A gente, na verdade, a gente conseguiu fazer uma apresentação em conjunto, porque foi meio corrida semana passada, sim, mas a gente dividiu o tempo irmãmente, com muito carinho, então a gente vai, eu vou apresentar as atividades que eu fiz com o pessoal e depois a Cris apresenta também. Então, boa tarde, primeiramente. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Viviane, eu sou professora de língua inglesa na IMF Pernambuco. E eu trouxe duas atividades que a gente elaborou. A gente trabalhou junto com os alunos, né? Foi uma ideia que eu lancei para eles e eles entraram junto. E sob dois enfoques diferentes. Então, eu vou colocar aqui para apresentar, espero que dê certo. Peço que vocês me deem o mesmo retorno que vocês deram para o Rodrigo, para saber se conseguem enxergar a minha tela, para eu poder explicar um pouquinho melhor para vocês o que a gente fez lá. Está começando a compartilhar. Então tá certo. Então, vamos ver. Opa, não é aqui. Peraí. Por que não está apresentando? Tem esses negocinhos aqui. Agora parou de compartilhar. Acho que ela caiu. Era a Viviane, né, que estava falando, né? Vamos ver se ela vai voltar aí, pessoal. Acho que ela acabou caindo ali. Já está entrando. Oi. Olá, Viviane. Tranquilo. Vocês viram que eu consegui fechar minha própria... Mas então... faz parte. Tá certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar agora, então. Tem que abrir de novo, né? Muito bem, agora vai dar certo. Acho. Tá começando aqui. Isso aqui. Agora sim. Tá dando para ver, né? Isso, agora tá perfeito. Tá certo, então. Então, eu coloquei como título Escola contra a Violência, porque quando eu recebi o convite, eu não me dei conta que era exatamente sobre o Agosto Lilás, né? E eu coloquei uma outra atividade também que a gente fez na semana de combate à violência escolar, ou ao bullying, né? Mas aí, tudo bem, eu deixo essa parte fora, sem problemas. Então... Pode falar também, Viviane. Rapidamente, porque, na verdade, é só apresentar uma ideia, né? Eu não vou descrever muito. Então, na Semana de Combate à Violência contra a Mulher, que foi de 20 e 24 de março, eu trabalhei duas coisas diferentes. Trabalhei com o 5º e com o 6º ano, atitudes não violentas, porque eu parti com eles do princípio de que o que provoca a violência são as atitudes das pessoas.
E no momento em que as pessoas optam por cultivar as atitudes não violentas e por ter um comportamento não violento, a violência vai diminuir. Com os anos 7º, 8º e 9º, eu propus para ele um mural virtual, depois eu vou apresentar para vocês, em que eles postaram, né, citações de outras pessoas, né, coisas que eles acharam na internet, e aí comentaram uns as postagens dos outros. E na Semana de Combate à Violência Escolar, que foi de 24 a 28 de abril, eu trabalhei com eles a regra de ouro, aquela de que aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não quero fazer para os outros, e aquilo que eu quero que façam para mim, eu quero fazer para os outros. Então, a gente trabalhou os sentimentos, como eu me sinto, o que me faz me sentir de uma determinada forma. Então, se der tempo, eu mostro para vocês. Então, em primeiro lugar, as atitudes não violentas. Eu vou mostrar para vocês um pedacinho do videozinho que a gente criou. Eu não sei se a musiquinha vai sair, tá? Mas a musiquinha é só uma daquelas musiquinhas de fundo de vídeo. Não tem fala, não tem nada. Então, vamos ver se aparece o videozinho aqui para vocês. Esse é um pedacinho do vídeo, claro, ele tem 4 minutos, mas a ideia é que a gente trabalhou conceitos como respeito, responsabilidade, apoio, solidariedade, empatia, conversamos sobre todas essas palavras. Claro que eu introduzi essas palavras em inglês e em português, para eles terem algum conhecimento de vocabulário também, que eles provavelmente já esqueceram, porque, né, são coisas que a gente, no dia a dia da aula de língua inglesa, a gente sabe que tudo é muito volátil, mas, enfim, eu acho que a gente está aí também para mostrar, né, para os nossos alunos as coisas que eles coisas da vida que a gente pode trabalhar a partir também de uma aula de língua inglesa. Então, a gente trabalhou todos esses conceitos e a tarefa que eles tinham era de fazer um sinal de pare, né, escrever Stop Violence Against Women, né, pare com a violência contra a mulher, e em cada dedinho da mão eles deveriam escolher 5 dessas atitudes não violentas que eles consideravam as mais importantes. E daí a gente fotografou, quem queria ser fotografado com o rostinho, mostrava o seu trabalho, quem não quis ser fotografado, eu fotografei apenas a atividade em si, né, o que eles fizeram, e daí foi criado esse videozinho a partir, então, dessas coisas que eles pensaram e os conceitos que eles acharam mais importantes. E uma coisa que me chamou muito a atenção no 6º ano foi que um menino, porque eu falei, né, da violência contra a mulher e tal, aí ele falou assim, mas não existe só violência contra a mulher nas casas, existe violência contra as crianças, e a gente precisa falar sobre isso também. Então, fica uma coisa assim, marcou para mim, eu acho que é uma coisa para a gente também pensar em como trabalhar a violência doméstica como um todo nas escolas, não sei, é um pensamento. Então, essa foi a atividade com o 5º e com o 6º ano. Com o 7º, 8º e 9º, a gente criou um mural virtual. E eu pedi para eu mesma apresentar aqui, porque o mural ficou muito grande, então eu só queria dar para vocês uma visão, assim, do que foi, né, os estudantes da IMF Pernambuco contra a violência doméstica. Opa, era para ter entrado um link. Vamos ver o que eu fiz. Aqui, eu acho. Vai. Tá aqui o link. Dá para ver o meu mural? Oi? Sim, sim. Ah, tá. Se Achei que eu tinha alguma caído, coisa, eu aviso. Achei que eu tinha caído e estava falando sozinha. Olha só. Então, eles tinham que... A ideia é que eles pegassem uma imagem, né, da internet,
com palavras contra a violência contra a mulher, né? E eles deveriam, claro, daí traduzir essa frase para que todo mundo que chegasse, que tivesse contato com o mural, pudesse entender. E aí eles deveriam comentar as postagens dos outros. E assim como teve só aqueles que escreveram, eu concordo, também acho, né? Teve gente que escreveu comentários bem interessantes e significativos, né, sobre a questão de que essa questão da violência precisa terminar e que todos nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. Então, o pessoal tinha comentado com eles que eles deveriam não repetir postagens, mas daí nem todos se deram o trabalho de ver aquilo que o colega já tinha feito. De qualquer forma, eu acho que rendeu. A grande maioria participou, né? Então, teve gente com comentários bem fortes, assim, bem significativos mesmo, que colocaram bastante energia naquilo que falaram, assim, e algumas meninas, principalmente, fizeram, assim, comentários bastante interessantes em relação a isso. E os comentários das professoras de português, que trabalharam com relatos, né, foi de que saíram muitos relatos bastante tocantes, assim, de histórias que as meninas das nossas escolas vivenciam e a gente, né, muitas vezes nem imagina. Então, esse é o mural, que foi um trabalho que eu achei que ficou bem legal. O pessoal gostou de participar, a maioria, né? As primeiras postagens, claro, que vão ter mais comentários, né? Porque depois eles iam acrescentando e acabou que as últimas postagens, então, não tiveram comentários, não porque não fossem interessantes, e sim porque, enfim, se encerrou o tempo do trabalho e aí ficou por isso mesmo. E já que vocês me liberam para falar sobre a questão do bullying, rapidinho também, então eu fiz uma roda de conversa com eles, em que eles a gente trabalhou sobre diferentes sentimentos, e o enfoque era que eles não deveriam simplesmente falar sobre o que na vida me traz esse sentimento, mas o que na ação dos outros me traz esse sentimento. Então, tinha aquela roletinha do World War, que é famosa, a gente, né, girava a roleta, e daí quando na palavra que caísse, na frase que caísse, a pessoa deveria falar, então, algo que eu amo, né, algo que eu amo que façam para mim, ou que digam para mim. Aí eles tinham, né, veio de tudo um pouquinho. Ou então, deixa eu ver se... Não vai. Só mais um exemplo rapidão, para não tomar muito tempo aqui da Cris. Né, algo que me deixa confuso. Então, o que no comportamento das pessoas me deixa confuso ou confusa, e assim por diante. Naquela ideia de que a gente deve procurar fazer para os outros aquilo que a gente gosta que façam para nós e não o contrário. E aí, depois dessa roda de conversa, cada um trabalhou numa folha impressa, tinha que responder todas essas frases, né? Então, sempre o critério de ganhar a nota, né? E era para responder em português, não tinha nada a ver com inglês, né? Mas o critério para ganhar o ponto cheio é que lembrasse que esse comentário teria que ser sobre que ação de outra pessoa causa determinado sentimento em mim. E teve coisas muito interessantes em relação a humilhações que as pessoas sofrem, ou então de falta de carinho, né? Às vezes a pessoa diz, o que me faz feliz é ganhar um abraço sem eu estar esperando. Essa foi uma que me chamou atenção, porque era de um menino, assim, né, que pelo jeito dele, assim, tá sempre de boa, tá sempre tranquilo, e mostrou, assim, que na verdade também sente falta daquele carinho simples do dia a dia, em que parece que está tudo bem e, na verdade, nem sempre está tudo bem. Então, em relação à questão da violência, foram essas 3 atividades que eu apliquei esse ano. Gostei de ter feito isso, eu acho que foi bem legal. Os alunos também foram participativos e se engajaram, então achei que valeu a pena. É isso. Obrigada pela atenção. Ótimo, Viviane. Vou deixar para a colega apresentar, que é da mesma escola, daí a gente comenta ali. A Cristina vai falar agora, né? Boa tarde. Eu abri a câmera, mas não está aparecendo nada aqui. Engraçado. Isso. O teu som está saindo. Não abriu, né?
Deve ser a internet da escola. Boa tarde, então, eu sou a Cristina, sou professora de Educação Física, e eu fiz especialização na FACED, no GERJ, no Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero. Então, eu trabalho muito dentro da educação física, essas relações de poder, né, que está muito intrínseco neles, né, a quadra é só dos meninos, a quadra, a maioria do tempo é dos meninos, e eu comecei a trabalhar com eles, então, né, que não, agora sim, que não, né, a quadra não é só dos meninos, os meninos detêm um poder quando eles têm o poder de estar sozinhos em quadra, quando não tem mais ninguém. Quando nós estamos lá, nós também temos o poder, em certo momento, de usar a quadra. E aí, dentro da semana, né, de combate à violência, então, primeiro eu propus uma dinâmica de grupo para eles, onde a gente faz uma roda, né, e troca de lugar quem? Porque eu sentia que todos aqueles sentimentos e aquelas coisas que aconteciam, eles sentiam que era só com eles. É só comigo que acontece isso, é só eu que sou xingado, é só eu que tenho problema em casa, me parece que eles têm esse sentimento assim muito solitário. Então, o que é essa dinâmica? Eles sentam em roda, um para frente do outro, nas cadeiras, né? E é tipo uma dança das cadeiras. Um fica no meio e diz, troca de lugar quem? E aí propõe algo, né? Eu sempre proponho para eles que eles comecem assim, ou pela vestimenta, troca de lugar quem está de meia branca, troca de lugar quem está de uniforme, e aí tem que trocar de lugar. Aquele que não consegue sentar na cadeira fica em pé e propõe de novo, troca de lugar quem? E aí a gente vai mudando a ideia, né? Agora sentimentos, agora coisas que já aconteceram com você. E ali eles foram vendo que os problemas que eles têm não é só deles. Ela caiu, vamos esperar ela voltar aqui, né? Então, só para aproveitar o tempo aqui, a Viviane, que eu até anotei a questão da escuta ativa aí nas suas atividades, né? Porque uma das coisas, principalmente os professores de projeto de vida falavam no ano passado, eles estão comentando, já deixa tu falar aí, Cristina, deixa eu agora finalizar aqui. Eles falavam muito sobre a questão do projeto de vida, eles estão se abrindo para mim, e eu não sei o que fazer, não sei o que falar, mas na verdade algo muito importante é a escutativa. Às vezes eles não querem ouvir nem sempre é para ouvir o que fazer, o que pensar, o que ser, mas é a escutativa, né? E nós, às vezes, temos que nos policiarmos para isso, né? Para a gente não atropelar com a receita, porque nem tem receita, né? Então, isso que tu fez ali é uma escutativa, assim, de diferentes formas, né? Tanto eles escrevendo, quanto eles falando, né? Mas são atividades que levaram a essa escutativa. Cristina, vamos ver se vai agora, Cristina. Rodrigo. Tá com som fechado, Cristina. Rodrigo, demonstra, eu acho que o trabalho da professora de inglês ali, né, que a educação socioemocional pode ser trabalhada de várias formas e que tu não deixa de trabalhar o teu conhecimento, né, o teu componente curricular, porque está trabalhando habilidades socioemocionais, né, e isso que às vezes as pessoas fazem confusão, que elas acham que tem que parar tudo para trabalhar uma questão socioemocional, e não é verdade, né? Aí eu concordo em gênero, número e grau com o que tu falou, porque é exatamente isso, ela não parou de dar aula de inglês em nenhum momento, né? Eu acho que ela falou ali uma hora, Viviane, tu disse que as coisas que eles aprenderam devem ter ficado para trás, eles não devem ter levado. Não, com certeza eles levaram muita coisa, né? E talvez de uma forma mais expositiva, mais tradicional, não tivesse pegado tanto, né? Então começou a surgir a empatia entre eles, de que eles não estão sozinhos, e que a gente vive as mesmas coisas com sentimentos diferentes, né? E aí eu fui entrando na violência, porque a violência cada um sente de uma forma, e às vezes o que tu fala achando que é brincadeira, o outro não achou brincadeira, né? Então tem formas de falar e formas de agir. E propus para eles, então, para os maiores, eu propus um site
e propus um Padlet como no mesmo molde da Vivi. Eu nem sabia que ela tinha feito, né? Tu vê, nós na mesma escola, e a gente fez quase a mesma coisa. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é eu fiz um e-book com eles. Vamos ver se eu consigo apresentar. Tá dando para ver? Oi? Tá aparecendo aí? Tá começando, agora sim. Deu? Deu. Tá, então, esse e-book aqui eu fiz com o 5º ano, né? Então, na 3ª semana escolar de combate à violência contra a mulher. E qual é que era o objetivo? A gente conversou, né? O que é a prevenção à violência contra a mulher, né? E que tem uma lei. E qual era o objetivo de trabalhar com eles isso, né? Que é uma forma de violação dos direitos humanos. Expliquei para eles sobre que existe, mas as crianças também, e que eles têm como buscar, né? E eles têm como e aí conversei com eles como identificar essas violências, que não é só a violência física. Aí apresentei esse vídeo. Nesse vídeo, cada parte do vídeo está explicando o tipo de violência, né? Não só a violência física, mas a violência patrimonial, a violência, no caso, assim, quando atinge a mulher. Fui explicando para eles que são 5º anos, né? E aí, depois, eu conversei com eles sobre o que a gente tinha feito antes, sobre o que eles estavam sentindo, né? E como eles se sentiram vendo que os outros também já tinham passado as mesmas coisas que eles passaram, só que de forma diferente. Então, eu propus para eles procurarem na internet cartazes e folders sobre a violência e achar um que mais chegasse perto deles, né? Claro que nem todos sofrem violência, eu sei, eles disseram, professor, isso nunca aconteceu, mas uma grande maioria, sim, já disse que tinha sofrido algum tipo de violência em casa, ou a mãe, né? E eu pedi para eles acharem esses cartazes, esses folders, e tentar fazer a releitura, uma empatia deles, daquilo que eles tinham trabalhado em sala de aula. Então, eles fizeram os desenhos, fizeram as releituras dos cartazes que eles procuraram, dos folders que eles viram na internet, e conversamos sobre isso, né? Sobre entender o outro, ver o lado do outro, né? E aprender que todos nós temos sentimentos e que a gente também, às vezes, a gente fala com a pessoa porque eles se empurram muito, eles se xingam muito, isso é um tipo de violência. E eles fizeram esses cartazes, fizeram uma releitura, trocaram ideias entre eles, né? Teve aqui alguns cartazes aqui que eles disseram que se aproximavam muito da vida deles, e aqueles que eles disseram que se aproximavam muito da vida deles, que eles estavam passando, eu encaminhei para a orientação, né? Para conversar um pouquinho mais sobre isso com eles. E depois eu montei esse e-book aqui, nós tiramos as fotos, eu tirei as fotos dos desenhos deles em sala de aula, né? Alguns aqui, eles mesmos fotografaram no meu celular, aí já trabalhando a tecnologia com eles, e a gente montou esse e-book, e eu apresentei para eles depois, né, esse e-book aqui, que está disponível no meu site, o e-book, e depois, mais tarde, eles proporam para fazer isso no Canva também. Então, eles fizeram no Canva também. Aí, claro, já uma ideia diferente para eles trabalhar a tecnologia. Todo mundo está me ouvindo? Sim, sim. Ah, tá, eu pensei que eu estava... Nós somos muito tímidos. E aí aqui eu trabalhei, né, essa propaganda aqui, acho que é da Globo,
que aparece e cada um fala de uma forma, né? Ah, eu sou o pegador, eu sou o mais bonito. Isso aqui eu trabalhei com eles também, as falas, né? As falas dentro dessa disputa de poder, dentro dessas relações de poder. E foi muito interessante, porque realmente eles... E aqui está uma parte aqui do Canva, né? Eles fizeram no Canva também o desenho. Fiquei muito impressionada com os desenhos que eles fizeram no Canva, porque não assim pelo desenho em si, mas pela coordenação motora que eles tiveram para fazer o desenho no Canva, e eles não saíram do foco. Realmente eles entraram no foco, eles fizeram releituras, tá aqui os desenhos deles. E foi, assim, muito gratificante, né, trabalhar com eles essa semana, porque eu notei que houve uma... Voltei. Eu notei que houve uma diferença neles, principalmente na empatia, né, no que eu falo, como é que o outro ouve, o que o outro vai sentir. E que a violência não está só... Os pequenos, principalmente, e essa turma que eu trabalhei, parece que eles entendiam que a violência é só a violência física. E que a violência, quando eu sofro a violência, eu sinto de uma forma, mas aquele que está fazendo a violência, ele também está sentindo a violência. Porque os outros estão olhando e os outros estão julgando. Então, tudo isso foi falas que foi surgindo, porque cada vez que eles falavam alguma coisa, eu via isso, cada vez que eles falavam alguma coisa, troca de lugar quem? E que muitos trocavam de lugar, eles ficavam espantados, porque eles sentiam assim, meu Deus, não é só comigo que acontece isso. Troca de lugar quem? Teve um que disse que eu senti bastante, tem coisas que a gente sente, né? Troca de lugar quem? O pai já chegou em casa de noite, bêbado, e brigou com todo mundo. E não era só ele que estava sentindo aquilo ali, né? E os colegas, depois no final, no fechamento da dinâmica de grupo, e para fazer tudo isso, os colegas começaram a falar, os colegas começaram a se reunir, e os colegas começaram a ver as coisas diferentes entre eles. E aí surgiu, assim, um sentimento de ajuda entre eles. E isso, para mim, assim, foi o feedback mais forte que eu senti. Então, era isso. Eu vou deixar, eu tenho outros trabalhos também, como o Padlet. Eu vou deixar nos comentários ali o meu site. Se alguém quiser acessar, tá tudo lá. Tá? Obrigada. Agradeço muito a participação, por ter me chamado para participar. Tá? Espero que eu tenha conseguido mostrar o que eu fiz. Tá? E fico à disposição, se alguém quiser tirar dúvida comigo, tá? Obrigada. Ótimo, Cristina. A gente que agradece. Não, perfeito. E foi bem ali, né, o encontro do que a tua colega fez nesse processo de disputa, né? Imagine se não tivesse feito essa atividade, né? Tudo isso que tu descobriu aí da realidade deles estaria, né, às escondidas, né? Então, é perfeito. Então, para finalizar, aqui nós temos do colégio da MF Rondônia, né? O Diego e a Caroline, né? Que também vão fazer aqui uma partilha de experiências para nós. Tá. Então, pessoal, eu sou o professor Diego, né? Geografia e Ensino Religioso da Escola Rondônia. E na disciplina de Ensino Religioso, eu fiz uma abordagem bem ampla, assim, sobre a violência contra a mulher. Na verdade, começou do 6º ao 9º ano, né? E só que para o 6º ano foi uma questão, assim, mais de contemplação da figura da mulher, da importância da mulher, da admiração da mulher, né? Então, eu propus para os pequenos, do 6º ano, no caso, né, que fizessem uma homenagem em forma de carta para a mulher, que para eles é uma referência. Só que antes disso, em aula, nós discutimos, né? Eu perguntei para eles qual que é a mulher famosa que para ti é inspiradora e por quê? E qual mulher do teu cotidiano, do dia a dia, que para ti é também inspiradora e por quê? Aí, depois disso, fizemos uma discussão também sobre alguns temas para tentar iniciar já uma conscientização também com eles, né? De combater a violência, a agressão contra a mulher. E aí nós fizemos, então, uma reflexão sobre a questão da dupla jornada, que eles sentiram bastante, assim, como presente na vida familiar deles, assim, sabe? O que seria a dupla jornada, né?
a questão da mulher que trabalha fora, né? E chega em casa tem que trabalhar também. Então, eles ficaram bem impactados quando perceberam que algumas das figuras paternas em casa chegavam e descansavam, né? Enquanto a mulher ia lá fazer a sua dupla jornada, ou até tripla, em muitos casos, né? Então, eles perceberam isso e ficaram bem impactados. E aí, partindo para o 7º ano, eu fiz uma dinâmica também com eles, né? No site Hero.org. Não sei se eu posso deixar um pouquinho a apresentação aqui. Pode. Eu volto aqui, Carol. Tá. Bem rapidinho, aí com o 7º ano eu fiz, vocês conseguem ver? Próximo, não. Isso. Aí, através do site Hero.org, os 7º anos fizeram homenagens para as mães, ou para as mulheres que são referências para cada um deles, né? Então, eles criaram avatares, né? Personagens épicas, e eu fiz uma ficha também, né? Que aparece assim, ó, o nome da pessoa que eles estão homenageando, e também 5 pontos fortes que eles enxergam nelas. Então, tipo aqui, por exemplo, ó, um aluno escreveu Samart, a caçadora. Então, ele fez uma figurinha, uma personagem, né? Escreveu os 5 pontos fortes que ela enxerga nela. No caso, é a Samara que enxerga na mãe dela, né? Aí a Samara escreveu que a mãe dela é corajosa, é inteligente, é criativa, mão aberta e sincera. Através do site Hero.org. Mas nós também abordamos a questão do machismo, do relacionamento tóxico e abusivo, enfim. Mas partindo para o mote principal da minha apresentação, que é a questão da violência contra a mulher, né? Que aí foi com os 8º e 9º anos, aí a gente teve uma discussão mais complexa, mais densa mesmo, né? Esse tema tão sério, tão sensível. Aí eu vou voltar à apresentação aqui. Janela. Diego, depois coloca para nós ali esse site que tu falou. Tá. Tá. E pode ser que nos comentários que a gente consegue daí procurá-lo. A proposta foi tipo RPG, assim, de um personagem, algumas qualidades? Isso, é um site que eles conseguem montar, né? Fazer uma customização de personagens. Então, conforme a pessoa que eles idealizam, eles fazem esse personagem daí. Eles adoraram, ficaram assim, ó, muito contentes com o resultado deles também. Aqui, Carol. Isso aqui, tá. Clica 2 vezes em cima da chamada. Isso. Tá, e agora essa dinâmica foi exclusivamente com 8º e 9º anos. Foi perdido. Vamos dar final assim, diferente. Então, esse projeto, né, desenvolvido com as turmas de 8º e 9º anos, teve por objetivo conscientizar os alunos sobre situações de abuso e violência contra a mulher e estimular nos mesmos uma postura crítica para que possam reprovar, denunciar e, em hipótese alguma, tolerar quaisquer tipos de agressões contra as mulheres. O início de tudo foi assim. Primeiro momento, né, introduzindo a temática. Nós refletimos o que é machismo, né? Eles sabem o que é machismo, mas conceituar, trazer para uma reflexão, uma discussão em grupo já são outros 500, né? E também o que é o relacionamento tóxico ou abusivo, né? Então, os alunos responderam em seus cadernos e depois fizemos uma socialização das respostas, bem como reflexão sobre o tema. Esse foi o ponto inicial, né? Já numa aula seguinte, né, eu mostrei para eles um vídeo bem curto de uma propaganda dos canais Globo, né, que é Chega de ser um homem que aceita a violência contra a mulher. Aí aqui está disponibilizado o link. Dá para mostrar, Rodrigo? Acho que dá sim, a conexão tá boa, acho que vai. Tá, então tá. Não está saindo aqui o som para nós, só a imagem. Mas eu lembro bem dessa propaganda, né? E foi bastante gente utilizou ela, né, nessa atividade, né? Porque acaba falando frases, né, bem naturalizadas, né? Então, né, aí a turma foi provocada, né, com a seguinte questão. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Ah, tá, ok. Com que frequência você percebe essas situações, né, e que sentimentos essas situações despertam em você, tanto nos meninos, né, quanto nas meninas? A questão do homem que naturaliza essa questão
violência contra a mulher, do abuso, da agressão, seja ela física ou psicológica, enfim, né? E é exatamente isso que o vídeo quis trazer para nós, essa reflexão, essa discussão, né? Alguns ficam extremamente, assim, perturbados com isso, né? Tanto na questão de terem presenciado alguma situação de serem vítimas, as meninas, ou dos meninos aprenderem a lidar com isso com uma certa naturalidade, né? Na questão da sociedade machista, né? Aqui. Terceiro momento, já em outra aula, né? Aí eu trouxe alguns dados bem pesados, dados oficiais, né, do Observatório da Segurança Pública sobre a violência contra a mulher no ano passado, 2022. Então, ameaça 31 mil casos, lesão corporal 18 mil, estupro 2 mil, feminicídio 264 e feminicídio consumado 110. Os números, realmente, eu falo para eles que parece uma questão assim de estatística, são frios, né? Mas no momento que começa a abordar, a discutir eles, e eu diluo eles em frações menores, então eles ficam estarrecidos com a realidade que acaba sendo estampada na vida deles, né? Ou no cotidiano, alguém que eles conhecem já passou por isso. Por exemplo, ó, a ameaça, né? Foram 31 mil só no ano passado, só no nosso estado. Eu friso bastante isso, só no nosso estado. 31 mil. Aí, se dilui isso por dia, dá 86 por dia. Então, foram 86 casos de mulheres que foram ameaçadas e foram à delegacia prestar a ocorrência. Lesão corporal, né? Quando uma mulher sofre ali a lesão, a violência física de fato. 18 mil. Pô, é um número que a pessoa, muitas vezes, o aluno não tem a dimensão do que significa, né? Mas se falar que foi só no nosso estado, só no ano passado, 50 casos por dia, eles ficam bem espantados, né? Estupro, 2.627, 7 por dia. 1 a cada 3, 4 horas. Então, eu sempre vou diluindo, né, o máximo possível, e eles vão ficando bem impactados com isso. Tipo, por exemplo, ó, nós entramos na escola às 13h10. Até às 17h10, uma mulher vai ser estuprada no nosso estado. Então, é uma situação, assim, bem alarmante, né? Feminicídio tentado, 264, e consumado, 110. Então, aí eu friso para esse destaco, né, que todo dia uma mulher foi assassinada ou tentaram matá-la, somente no nosso estado, só no ano passado. Então, são números que parecem frios, ou uma estatística, mas eu vou diluindo e vou tratando eles, e assim os alunos ficam bem perturbados, bem impactados. E sempre destaco também para eles, né, que são casos que são subnotificados muitas vezes, né? Aliás, na maioria das vezes, né? Ou seja, aqueles casos ali de ameaça, 31 mil, na verdade, é um número infinitamente maior, né? São mulheres que criaram coragem, que deram um basta e foram na delegacia prestar ocorrência. Assim como as outras, né? Questões de lesão corporal, estupro. Então, são apenas os casos, apenas entre aspas, né? Os casos registrados em delegacias. Diego, e também discutimos, né? Oi. Falando sobre isso, também com o 8º ano, acho que 2018 ou 2019, era um desses 2 anos, era um ano assim que era bem complicado falar de direitos humanos nas escolas, né? Porque é da área de humanas também, que nem eu, sabe bem disso, né? E daí eu então, fiz um trabalho que estava trabalhando aquela parte de regionalizações do mundo, era como eu enxergo o mundo. Daí cada grupo pegou uma temática, educação, discriminação, saúde, e como eles enxergavam que estava aquele aspecto no mundo. Daí, alguns grupos que pegaram discriminação fizeram sobre a mulher. E daí, claro, isso era de 5 meninos, era o auge do mulher, a reclamação de mulher era mimimi. Então, assim, os grupos apresentaram, tinha que apresentar um problema, a causa e a possível solução. Daí, teve grupo que apresentou a questão do estupro, era sobre, era a culpa da mulher que se vestia com roupa curta. Né? Então, a solução, ela deveria aprender a como se vestir. A violência contra a mulher a mulher tinha que fazer um curso para aprender o que não falar para o homem para não desagradá-lo e assim não bater nela. E daí, claro, o que eu fiz? Como era auge do direitos humanos era errado, né? Era isso que era em 2018, 2019. Então, tudo que tu falasse de direitos humanos, tu era chamado de tudo, né? Então, o que eu fiz? Eu combinei com eles. Primeiro, os outros colegas vão falar. Daí não era o professor tá falando, não. E depois, no final, eu amarrava, né? Então, quando os outros falavam, eles ouviam de tudo, né? Que isso é um absurdo, como é que tu pode falar isso, né? E daí, algumas coisas, assim, que deu para notar o seguinte, eu falei para um grupo que, né, nesse amarrar, assim, que eles, já que eles tinham, eram 5 meninos e os 5 pensaram isso, né, que a mulher, a culpa era da mulher,
Eu tenho mãe, eu tenho a tia, tenho isso, aquilo. Eu preciso, então, que eles me informem qual o tamanho de mini saia que uma mulher tem que vestir para não ser estuprada, né? Se eles conseguissem me trazer isso, nossa, estaria ótimo, até pelas colegas deles. Porque uma das coisas que deu para notar é que eles são adolescentes, 13, 14 anos, então eles têm uma visão positiva, eles tinham, né? Não sei agora, hoje, mas eles tinham uma visão positiva do estupro. O estupro para eles era eles, super jovens, com uma menina super jovem, linda, maravilhosa, e por ser uma relação sexual, todos iriam gostar. Quando a gente conversou que, quando esses casos, esses dados de estupro, tá falando que é a mãe, é a avó, é a tia, é a irmãzinha, a criança, e eles se deram conta disso, eles se apavoraram. Né? Então, às vezes, também, esses momentos assim, de conversa, escuta, é até interessante a gente perceber o que eles estão pensando, né? Sim, sim. Tu me fez lembrar exatamente o que eu ia falar, estava até passando batido, sabe? É exatamente isso mesmo. Que antes que alguém tenha algum pensamento machista que vai externar isso, né? Eu já falava para eles que todos nós temos irmãs, temos mãe, temos amigas, temos filhas, enfim, todos nós convivemos com mulheres, né? Então, na verdade, esses números, eles são estatísticos que falam do nosso estado como um todo, mas todos estamos sujeitos a ter alguém que passa por esse tipo de problema. E alguém muito próximo, às vezes alguém intimamente próximo de nós. E realmente parece que aí cai a ficha um pouco para quem tem esse tipo de propensão a esse pensamento, né? Posso seguir? Sim, sim. Ok. O quarto momento, né? Aí eu trouxe a questão da violência, da percepção da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Aqui a gente traz também uma distinção do conceito, né? Violência doméstica e familiar. Muitos deles pensam que é a mesma coisa, né? Aí alguns já se dão conta. Doméstica no âmbito de casa, né? E familiar nem sempre é em casa. Por exemplo, se um marido agride a sua esposa num restaurante, a violência é familiar. Mas foi fora do âmbito da casa, né? Então é essa a distinção. Então eu trouxe alguns dados também, né? Oficiais também, em que as mulheres... em que se fala que 27% das mulheres entrevistadas afirmaram que já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. Então, eu sempre tento trazer o máximo, assim, para uma possível proximidade da vida deles, né? Então, eu falo, gente, aqui na aula nós temos, por exemplo, 30 alunos, né? Dos 30 alunos, 10 supostamente são meninas, são mulheres. Então, dessas 10 alunas aqui hoje, 3 já vivenciaram, já sofreram algum tipo de violência familiar provocada por um homem. 3. De cada 10, 3. Se tiverem 20 meninos na sala de aula, 6, estatisticamente, talvez tenham passado por esse tipo de situação. Terem sido agredidas. E aí eu dou sequência, né? 54% das entrevistadas acham que as mulheres não são tratadas com respeito no Brasil, mais da metade. Aí eu pergunto para a turma, né, para as meninas, né? Vocês se sentem respeitadas no Brasil? E dá um número maior, parecido até maior do que a estatística, né? Ali fala também, né, que os casos de agressão foram cometidos por alguém muito próximo delas, né, das mulheres, ou marido ou companheiro, ex-namorado, ex-marido, ex-companheiro. E aqui um número bem alarmante também, né, que 71% das entrevistadas consideram o Brasil um país muito, muito machista. Então, se tiver 20 meninos na sala de aula, 14 vão, em média, né, afirmar que o Brasil é um país, sim, muito machista. Aí nós relembramos alguns conteúdos trabalhados também no ano anterior, né? Como a 180, né? Que é a Central de Atendimento da Mulher, e a Lei Maria da Penha. No quinto momento, eu mostro para eles a música Camila, Camila, da banda Nenhum de Nós. Quem é da geração anos 80 e talvez conheça, né? Provavelmente conheça. Então, esse clipe conta a história de uma menina que sofre uma situação abusiva, um relacionamento tóxico, né? Então, a letra, muitas vezes... Quando ela é apresentada, a música, a pessoa entra na vibe assim e começa a curtir. Só que muitas vezes nem se dá conta do quão pesada é essa letra, da mensagem que ela traz. Aqui tem o link da música, né? Mas eu vou passar aqui a letra. O que eu faço daí, né? Aí eu peço para eles pegarem e antes de apresentar a música em si, o vídeo, né? Eu mostro para eles a letra da música. E aí eu peço que cada um deles analise bastante e escolha um dos versos. E anote seu caderno. Aí depois nós socializamos com o grupo todo, né? O que cada um escolheu, qual verso. Eles começam a perceber de fato que é uma letra muito pesada, que trata de um tema que não é
só entretenimento, né? Que é uma mensagem que a letra da música passa. E o sexto momento, né, desse projeto todo é a culminância, né? Em que eles, diante de todas as discussões, reflexões, eles começam a montar cartazes. Então, pegando as diversas fontes das quais eles beberam, né, para poder montar esse aparato todo, esses cartazes. Então, eles trazem os dados que nós discutimos, as mensagens dos vídeos, os conceitos trabalhados em aula. Então, são cartazes elaborados pelos alunos. Ali que tem os 180, né? Engraçado interessante, né, que muitos colocaram assim aqui algum trecho da música que realmente ficou muito impactante para eles. Até é bom ressaltar também, né, que quando eu fui escolher o clipe da música, o vídeo da música Camila Camila, eu escolhi um clipe e um vídeo que não aparecia num show, porque no show ali a galera tá aos milhares cantando a música enlouquecidamente, né? E aí é um ambiente assim que é de alegria, de felicidade por estar em um show musical, né? Então eu escolhi um clipe que é mais sisudo e que aparece apenas a letra da música ali e um cenário de fundo, sabe? Sem ser um ambiente de show, assim, sabe? Aqui é mais um cartaz também bem denso, né? Vou colocar até um post-it ali em cima. Baixava minha cabeça para tudo. Era assim que as coisas aconteciam. E era assim que eu via tudo acontecer. Essa frase também, esse verso da música, eu acho bem impactante. Havia algo de insano naqueles olhos. Quando eu havia pedido para eles me falarem por que escolheram aquele verso, né? Então, vários escolheram, assim, esse verso. Havia algo de insano naqueles olhos e descreviam a cena. E eu percebia que tinha em alguma dos relatos, assim, sabe? Tinha um fundo de realidade ou de testemunho ocular de algum desses casos de violência familiar. Diga não à violência contra a mulher. Então, eles trazem os dados aqui, né? Diga não ao abuso. Aqui traz alguns daquelas falas do vídeo aquele inicial da Rede Globo. Mas você viu a roupa que ela estava usando, tentando justificar o abuso, né? Naturalizar. Ah, ela que estava pedindo. Ah, ela que traiu primeiro. Bem interessante esse aqui também, eu achei. Não deixe o conto de fadas virar caso de polícia. Aí eu dei o zoom aqui no rosto, né? Em que aparece aqui o olhinho dela com hematoma e o sangue na boca também. Refletindo uma violência que ela sofreu, né? Quem ama não fere, não se cale, ligue 180. De novo aqui, havia algo de insano naqueles olhos. Todos merecem respeito. Então é um trabalho bem denso, bem complexo e mexe bastante com eles. Esse cartaz foi feito por meninos. É sempre bom lembrar, né? O estupro veio antes da minissaia. Então são frases algumas que eles mesmos elaboram, algumas tiram da internet, algumas são os trechos da música que eu falei, né? Alguns trazem os dados, nós trabalhamos em aula. Então, o tempo estimado para as aulas. Essas aulas todas, com certeza, assim, ó, vai um investimento, né, de mais de um mês de trabalho. Quem ensino religioso, né, é um período por semana. Então, o primeiro momento ali, a questão da discussão, né, do início, né, o que é um relacionamento tóxico ou abusivo, né, e o machismo dá um período. Depois, o segundo, terceiro e quarto momentos, dá 2 períodos tranquilamente, que a gente reflete aqueles dados que eu trouxe, né, tanto no nosso estado quanto no Brasil inteiro. No quinto momento, a abordagem da música Camila Camila, e no sexto momento, a elaboração dos cartazes. Então, no total, nós temos aí 5 períodos, né, que para ensino religioso passa de um mês tranquilamente. Aqui, o senhor que foi secretário-geral da ONU, né, ele tem uma frase muito importante, que há uma verdade universal, aplicável a todos os países, culturas e comunidades. A violência contra as mulheres nunca é aceitável, nunca desculpável, nunca tolerável. Obrigado pela atenção, pessoal. Agora é o meu trabalho. Assim como as gurias da outra escola, né? Desculpa, agora eu perdi o nome da escola. Nós em Pernambuco, as professoras eram da Pernambuco. Eu acho que era Pernambuco, Elas fizeram um trabalho mesmo sem conhecer o que o outro estava fazendo, e o trabalho casou, né?
Aqui aconteceu a mesma coisa, assim, a gente trabalhou com a temática e acabou que ficou bem semelhante a forma de trabalho um do outro. Bom, meu nome é Caroline, para quem não me conhece, eu sou professora de Educação Física aqui da Escola Rondônia há bastante tempo, e eu desenvolvo vários projetinhos, assim, mas esse é um plano de aula, não chegou a ser um projeto, né? Então, só um pouquinho. Deixa eu ver o que está dando erro. Então, esse trabalho, ele foi feito na disciplina de Educação Física, que é a disciplina que eu atuo aqui, né? E bem amplo, né? Com as violências contra a mulher no mundo do esporte. Tá? Pode passar, Rodrigo, por gentileza. Então, a introdução dele é o seguinte: este trabalho teve como principal objetivo levar os alunos a uma reflexão sobre as mulheres no mundo do esporte, suas conquistas, seus desafios, a luta para se inserirem no mundo esportivo, né? E as violências sofridas nesse processo. Como metodologia de execução dessas práticas, utilizamos os círculos de cultura de Paulo Freire. Nessa concepção de aprendizagem, os alunos aprendem de forma bem horizontal, né? Através de discussões e reflexões realizadas mediadas pelo professor. Pode passar para mim. Bom, então, esses ali foram 5 temas que eu escolhi abordar, tá? Claro que existem outros, mas eu foquei nesses 5, tá? Então, a luta das mulheres para se inserir no mundo do esporte, as diferenças salariais entre atletas homens e mulheres, violências e abusos cometidos contra essas atletas, né, no mundo esportivo, a dificuldade de lidar com a maternidade e seguir a carreira, então, seja o direito de ser mãe e ser atleta, né, e o uso do corpo feminino como um marketing esportivo, para chamar público para os estádios e coisas desse tipo. Pode passar, Rodrigo, por gentileza. Bom, então aí, ó, todo mundo acho que conhece bem círculos de cultura do Paulo Freire, né? A gente traz o tema, né? E tem diversas formas de tu trazer esse tema. Tu pode trazer através de vídeo, pode trazer através de uma reportagem, pode pedir para eles trazerem as reportagens, né? Então, aí começou com essa parte histórica, né? Então, a gente começou a refletir sobre o histórico das mulheres nas Olimpíadas, sobre a inserção delas, como demorou muito mais tempo para elas poderem se inserirem, começar a praticar esses esportes, né? E teve até umas reflexões sobre, no início, assim, ó, que elas tinham que treinar, às vezes, com homens, porque não existia, assim, times femininos ou modalidades de corrida feminina, de natação, então elas se inseriam no mundo esportivo masculino para começar as primeiras competições, né? Pode passar aí para nós. Então, aqui também foi um decreto que a gente analisou e discutiu em aula, né, que foi o 3.199, na época da ditadura, né, onde foi proibido às mulheres a prática de desportos que eles consideravam incompatíveis com as condições de sua natureza, tá? Ou seja, já era praticado alguns esportes, mas daí, com a ditadura ali, começaram a impedir que mulher, por exemplo, praticasse futebol, praticasse qualquer atividade física que deixasse o corpo com contornos masculinos, digamos assim. Então, isso não faz muitos anos, exatamente 1941, né? Então, um atraso, um retrocesso, né? Que houve na época da ditadura. Aí, pode passar esse também. Aqui, essa figura, ela mostra a desigualdade de gênero, né? Os uniformes aqui masculinos. E daí aqui eles trouxeram a questão que aconteceu lá nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, né? Daquele protesto que as atletas japonesas fizeram
porque elas foram multadas porque foram jogar com um uniforme mais fechadinho, né, um calção, uma camiseta, e daí o time todo foi multado porque deveriam jogar com um topzinho e o biquíni embaixo, e elas não quiseram, né? Então, ainda hoje, gente, 2021, tu é obrigado a botar um uniforme que mostre teu corpo, mesmo que tu não queira, né? Então, um absurdo, assim, uma coisa super atual que ainda acontece muito forte. Pode passar, Rodrigo, para nós. Então, aí também outra questão da diferença salarial, né? Entre homens e mulheres. Eu peguei ali um dado da ONU, né, no futebol, daí peguei ali o salário do Messi, né? Então, ele ganha o equivalente a 1.693 jogadoras do feminino, né, do futebol do feminino. Então, assim, uma diferença absurda, é o dobro, né, uma diferença realmente muito absurda, assim. Na verdade, o dobro dessas jogadoras, todas juntas. Então, pode passar. E daí também eu trouxe essa matéria muito interessante de psicologia no esporte, sobre o abuso sexual no esporte. Daí tinha vários exemplos, eles deram vários exemplos, né? De meninas do atletismo, da ginástica, né, onde treinadores se aproveitavam da posição de confiança ali, né, porque essas atletas, elas vão, às vezes, mudam de cidade, ficam morando, né, em alojamentos com treinadores, com técnicos, e daí algumas pessoas se aproveitam dessa situação, né, para cometer abusos, né. Pode passar também. Esse aqui eu achei bem interessante, né? Falando sobre os desafios e os deveres da maternidade no esporte, assim, porque se a gente for pensar na questão de gênero, o homem, ele não precisa abrir mão de nada. Ele é um atleta, né? Ele tem seus filhos, ele continua ganhando o mesmo salário, ele continua exercendo o seu ofício de atleta normalmente, né? Quantas vezes a gente vê, assim, nas arquibancadas de jogos, né? As esposas com as crianças, todo mundo torcendo ali pelo pai jogando, né? E quantas mulheres, aí parece que já é uma questão de opção. Quando tu opta por ser mãe, tu acaba tendo que abandonar a carreira, né? Então, aí tem vários exemplos, por exemplo, da Tandara, que é uma jogadora de vôlei de praia, por exemplo, que o salário dela foi baixado absurdamente quando ela ficou grávida. Ela teve que entrar na justiça contra o clube, porque assim ela passou a ganhar 75% a menos do que ela ganhava antes de engravidar. Então, assim, uma falta de incentivo total à maternidade no esporte. Outro bem bacana, que até foi eles que trouxeram para mim, foi de outra jogadora também, que passou no Esporte Espetacular. Não sei se alguém aqui viu, da Ágata, deu uma série falando sobre o desafio de se manter no esporte, com a opção de ser mãe, né? O sonho dela era jogar os Jogos Olímpicos agora de Paris, né? E todo o preparo que ela está tendo e todo o julgamento das pessoas, né? A questão dela não ter tido uma vitória agora nos últimos jogos, então todo mundo, né, já justificando que ela não conseguiu porque ela não está num condicionamento físico adequado, porque ela resolveu, então, ser mãe. Então, por quê? Por que tem isso, né? Por que a mulher tem que optar? Por que ela não pode seguir na carreira de atleta e ser mãe, né? Pode passar. Então, assim como o Diego, essa
essa metodologia, ela terminou também com a confecção de alguns cartazes, porque nós queríamos mostrar para toda a escola que existem mulheres maravilhosas também no mundo do esporte, né? E eu falei que eles poderiam escolher qualquer pessoa, podia ser uma jornalista, podia ser uma técnica, podia ser alguém da arbitragem, né? Podia ser qualquer pessoa. Eles tinham que escolher, fazer um cartaz bem legal, apresentar esse cartaz para a turma, justificando a sua escolha, e depois a gente ia anexar o cartaz nas paredes assim da escola, prender os cartazes, né? Pode passar para nós, Rodrigo, por gentileza. Então, aí tem algumas fotinhos de alguns cartazes, e eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu tirei essas fotos não com a intenção de mostrar nada, e as fotos ficaram meio ruins, porque eu fui tirando assim nos muros, e agora para colocar eu tive que recortar, tem umas com durex em cima, né? Então, aqui tem alguns exemplos dos cartazes que eles fizeram, né? Pode trocar para nós, por gentileza. Trocando. Vocês podem ver que eles escolheram luzes. Pode trocar, Rodrigo. Aí, a jogadora maravilhosa, essa aí, foi uma das primeiras atletas da natação. Pode trocar. Pode trocar para nós. Pode ir passando, direto. A Hortência foi muito citada, muito escolhida. A Raizinha. Então, eu resolvi terminar essa apresentação com uma frase da Angela Davis, que fala que temos que falar sobre libertar mentes, tanto quanto libertar a sociedade. Então, é isso aí. Muito obrigada a todos. Perfeito, perfeito. Ali tu trouxe, né, o caso da proibição ali na ditadura de Vargas, né, e quanto isso reflete ainda hoje, né, o SECA é um exemplo, né, a gente pensa no SECA, a gente já pensa em um monte de meninos da escola indo jogar, né, e daí teve um trabalho da Femocitec, que eu não lembro agora qual é a escola, não lembro se é João Paulo I ou João Palma, não lembro qual a escola daqui, que é exatamente isso, eles foram pesquisar os sentimentos dos estudantes que participam do SECA, o porquê que as meninas não participam, e começaram a fazer um grande incentivo, uma campanha na escola para que as meninas também participem, porque o SECA é para todos os estudantes, não só para os meninos, né? Então, isso é algo que tem que ser quebrado, né? Porque as mulheres podem, né, chegar a qualquer atividade, né? Eu vou colocar aqui, pessoal, enquanto eu faço o encerramento aqui, a minha projeção de novo, que tem ali o link da certificação, tá? Mas eu quero agradecer às supervisoras também, algumas aqui tem supervisoras orientadoras, ali também da Aline, estava também a supervisora aqui do Rondônia, também estava ali, deixa eu só botar aqui a apresentação, senão eu vou perder aqui o link de presença, vou esquecer de projetar. Então, assim, agradecer às escolas que liberaram vocês, se organizaram para vocês participarem, agradecer a esse momento de partilha, né, de vocês terem aceitado, que tem muito professor que fica completamente envergonhado assim, para participar. Né. Com certeza foi assim, um dos encontros assim, que, entre muitos que a gente tem aqui na rede, sempre que é um momento de partilha é sempre muito, muito bom. Né. E esse material vai ser muito utilizado, né, principalmente quando for postado lá no site, né, que fica aí tendo acesso acho que agora nós estamos com 5 mil pessoas no canal lá do YouTube, né, então vai ser muito utilizado, assim, vocês não sabem como vocês ajudaram aí a educação brasileira, principalmente nessa temática que é muito cara para nós, tá? Então, quem não conseguir fazer o link por gg.gg/Canoas Lilás, tem que botar o HTTPS 2 barras na frente, tá? Mas acredito que dê para ver aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso aí, uma boa semana. Bons conselhos de classe aí para quem tem agora.
Obrigado, Aline, Márcia. Obrigado aos 5 aí que participaram. Tchau, tchau, pessoal. Maitê também, que colaborou. Tchau, tchau, Rodrigo. Já estava preenchido. Beijo. Tchau.